Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula do nosso super curso de Administração Financeira e Orçamentária. Gente, papo reto, nós estamos aí chegando aí na metade do curso, né? Na metade do curso, eu digo para vocês, eu como profissional, como professor, que eu já milito aí, já ministro essa disciplina há muitos anos, digo para você que esse curso está muito competitivo, é um curso muito bom. Digo para vocês que é um dos meus melhores cursos gravados aí. É um curso aí que eu tenho certeza, se você assistir todas as nossas videoaulas, repito, já disse isso, mas é muito bom a gente reforçar que você deve assistir as aulas na sequência. Ah, professor, eu já sou craque de LDO. Não, gente, assista as aulas na sequência, tá? Pode até assistir no módulo acelerado aí, não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso vai fazer criar em você uma ideia, um modelo mental. Essa faz parte da metodologia, porque esse curso irá te preparar para qualquer banca de concurso, para qualquer concurso, para você acertar. Desde aqueles colegas que estão iniciando o nosso estudo de AFO, até os alunos que estão no estágio mais avançado, porque nós aprofundamos aí os conceitos, né? Gente, o que nós vamos trabalhar nessa aula aqui? Nessa aula, nós vamos trabalhar tipos de orçamento. Ou seja, nós vamos trabalhar o conceito de orçamento, né? Antes de trabalhar o conceito de orçamento, eu vou fazer uma breve histórica, vou fazer um breve histórico sobre aí os orçamentos no mundo, como que surgiu essa peça aí grandiosa do orçamento. Depois, professor, tipos de orçamento, a gente vai estudar o orçamento tradicional, o orçamento de desempenho, o orçamento programa, o orçamento base zero, o orçamento incremental e o orçamento aí participativo. São os principais tipos de orçamentos que são cobrados nas provas de concurso público. Professor, o que mais? Nós vamos estudar, por fim, uma classificação que tem sido cobrada em provas quanto à elaboração do orçamento, ou seja, quem tem a atribuição de elaborar o orçamento. Nós sabemos hoje que aqui no Brasil quem elabora o orçamento é o Poder Executivo com o Poder Legislativo, ou seja, o modelo misto, mas nós temos o modelo parlamento, né, do parlamento e do Poder Executivo, que nós vamos estudar no momento correto. Bacana? Então vem comigo. Gente, olha só, tipos de orçamento. Para falar em orçamento, eu tenho que fazer um breve histórico, contar um pouco da nossa história. Como que surgiu esse orçamento, né? Gente, na altura do campeonato, você já sabe o seguinte, que o orçamento é uma peça que traz o quê? A previsão da receita e a fixação da despesa. Está ali, receita e despesa. Gente, vamos voltar aí 900 anos, 800 anos atrás, 1000 anos atrás. Quem que governava os países, né? Quem governava? Nós tínhamos o quê? Quem eram os governantes eram o quê? Os reis, né? E os reis representavam o poder divino de Deus. O poder divino de Deus. Então, ele estava ali e ele poderia o quê? Ele poderia sacrificar a sociedade no ponto de arrecadação quanto quisesse. E também não tinha controle nenhum sobre a despesa. Podia gastar com o que, onde e quanto quisesse. Então, o que aconteceu? Na nossa história, tá? Eu gosto muito dessa parte histórica do orçamento, né? O primeiro registro que nós temos veio lá da Inglaterra, né? Lá em 1215, né? Ou seja, uma carta magna que ela foi ditada na Inglaterra para controlar o príncipe regente da época, que era o João Sem Terra. O João Sem Terra era um príncipe lá, né? Então ele estava com um afã de tributação, de arrecadação muito grande, e o parlamento obrigou que ele assinasse a Carta Magna. E lá no seu artigo 12, trazia a previsão do orçamento. E ele deveria cumprir o orçamento. Lembrando que o orçamento nós temos aquela parte, que é aquela parte de receita e a parte da despesa. Mas o foco aqui naquele momento era controlar a receita, ou seja, impor limites ao governante para o seu poder de tributar. Muito importante, porque quem que ia pagar esse tributo? A sociedade. Então, estava protegendo a sociedade, ou seja, o Estado somente deveria arrecadar aquilo que fosse autorizado no orçamento, ou seja, um sistema de proteção. Gente, conclusão. Então, o orçamento, ele surgiu nesse momento da história para ter um controle
político. Um controle político sobre o governante. O governante não pode ter um cheque em branco para executar as ações de governo. E hoje, eu pergunto para vocês, o orçamento tem um controle político? Com certeza. E hoje em dia o controle político ele é muito evoluído, né? Já digo para vocês que nós tivemos aí um impeachment no Brasil, tá? Da ex-presidente Dilma, que o motivo do impeachment foi que ela cometeu um crime de responsabilidade por ofender aí as leis orçamentárias. Olha o grau de importância que nós temos em relação a isso. Então, exerce sim hoje o orçamento político. Vem comigo, vamos fazer a leitura aqui da carta do João Sem Terra, né? A origem histórica do orçamento público está associado ao artigo 12 da Carta Magna editada na Inglaterra em 12 de junho de 1215, né? Esse documento foi contraposto aos abusos do príncipe João Sem Terra, que foi obrigado a assiná-lo pelos barões ingleses em reação às violências perpetradas pelo seu governo, notadamente as exações tributárias abusivas, ou seja, estava exercendo uma tributação excessiva durante o seu mandato, né? O artigo 12 proibiu a cobrança de tributos sem o consentimento parlamentar, ressalvados os casos expressamente previstos na norma. Uma vez adquirido o direito de autorizar as receitas, o próximo passo do parlamento britânico foi impor ao príncipe o direito de fixar, controlar as despesas governamentais, inclusive separando os bens pessoais do monarca do patrimônio público. Ou seja, o orçamento surgiu na sua primeira concepção com um controle político, né? Com um controle político. Aí eu digo para vocês, hoje nós temos ainda o orçamento numa concepção do controle político, com certeza o orçamento ainda é, e claro, sempre vai ser um controle político do governante. A sociedade precisa saber o que está autorizando o Estado a gastar. E aí, professor, o orçamento ele passa sempre por um processo evolutivo, né? Até chegarmos aqui a essa concepção, né, que é a concepção do Estado orçamentário. O Estado orçamentário significa dizer o seguinte, que este orçamento que exerce o controle político, ele vai exercer também outras funções do Estado orçamentário muito importantes. Quais funções? De redistribuição de renda, tá certo? Redistribuir rendas, entregar prestações de educação, saúde, seguridade, transportes, promover o desenvolvimento econômico e equilibrar a economia. Este Estado orçamentário surge com o próprio Estado moderno, com o advento do liberalismo e das grandes revoluções que constituem plenamente o Estado orçamentário. Bacana? Então ele vai o quê? Evoluindo, que essa peça orçamentária passa a ter novas funções, né? O orçamento público pode ser analisado sob diferentes perspectivas, né? Um resumo para vocês da evolução do orçamento. Primeiro, o controle político-jurídico, muito importante, né? Percebe-se maior controle do poder legislativo sobre o executivo, né? Isso em especial aqui no Brasil, que nós temos um modelo de constituição do orçamento, um modelo misto, né? Onde o poder legislativo ele outorga ao poder executivo a execução de orçamento, e claro que o poder legislativo vai controlar o executivo. E além disso, nós temos uma outra função importantíssimo no orçamento, que é um ponto de vista econômico, né? Então, o orçamento ele verifica a possibilidade do Estado intervir na economia, incentivando os setores considerados estratégicos, bem como transferir renda entre os segmentos da sociedade. Então, olha aí, então, orçamento muito importante. Aí, esse ponto que eu falo, distribuir renda, tá certo? Nos setores da sociedade, foi decorrente um grande economista britânico chamado John Maynard Keynes, né, onde ele atribuiu o processo de planejamento estatal de um país na administração pública, ou seja, através do orçamento. Então, ali, o orçamento vai ser um grande instrumento de intervenção econômica. Como que o orçamento faz a intervenção econômica? A partir do momento que retira recursos através dos tributos de determinado segmento econômico. Então, ele retira
tributos, né? As pessoas, as empresas pagam esses tributos para o Estado e o Estado ele vai reaplicar na sociedade. Então, do ponto de vista econômico, ele é muito importante, né? Nessa perspectiva, vem comigo aqui, o orçamento tem grande impacto na economia. É exatamente, o orçamento tem grande impacto na economia e eu digo para vocês, se hoje nós temos na sociedade, né? Nós temos uma sociedade aqui, um tripé, nós temos aqui o Estado, né? Aí nós temos aqui a sociedade e nós temos o mercado, né? Como é que funciona, né? O Estado faz a intervenção no mercado, retira recursos do mercado e investe na sociedade, através do orçamento público, as receitas e as despesas, né? O que acontece, né? Quando o Estado não vai bem, você pode ter certeza que ele vai impactar negativamente a sociedade e o mercado, o que ocorreu aí nas principais crises brasileiras dos últimos anos, né? E que está ocorrendo ainda, né? Então, isso aí, o orçamento tem grande impacto na economia. Professor, o senhor falou do cara do Keynes, né? Tudo bem, falei do Keynes, né? Então, as despesas de investimentos podem gerar o aumento da renda nacional, segundo a visão macroeconômica keynesiana. Professor, como assim a visão macroeconômica keynesiana, né? Então, a concepção macroeconômica keynesiana, ela colocava o quê? O Estado no centro do desenvolvimento. Como que pode o orçamento aumentar o nível de renda da sociedade? Muito simples, né? Com programas específicos, com investimentos específicos, né? Por exemplo, um grande programa de geração de renda, um grande programa de produção de energia elétrica, que vai dar os meios necessários para que a sociedade pode empreender. Você pode ter lá também, com recurso público, um grande projeto de incentivar microempreendedores individuais nos seus negócios, qualificando e assim por diante. Ou seja, o orçamento ele é importantíssimo dentro do contexto econômico de um país, né? Professor, esse cara aqui cai? Cai. Então, toda vez que você vê que a política keynesiana significa dizer que o Estado, que a administração pública, através dos seus orçamentos, do gasto público, ele vai intervir no mercado, tá? Ele vai intervir no mercado, retirar dinheiro do mercado e vai reaplicar na sociedade, né? E esta sociedade, é só para fazer aqui uma analogia para vocês aqui, então nós temos aqui, nós temos o Estado, né, no topo, né, da pirâmide, nós temos a sociedade, e nós temos o mercado, né? Então, o Estado, ele retira, né, parte da tributação específica aqui do mercado, reaplica na sociedade, né? A partir do momento que ele reaplica esse recurso na sociedade, o que acontece? Nós estamos inserindo a população dentro do mercado consumidor. E claro que as empresas vão o quê? Vão vender os seus produtos para a sociedade. Toda vez que há um tipo de transação aqui, o Estado aqui, arrecada o recurso, ele pode, é um tal de todo mundo ganha, né? Isso aqui era a ideia central aqui de intervenção econômica keynesiana, né? É claro que este assunto aqui é um assunto muito detalhado, tá? Eu gosto muito desse assunto, um dia eu vou tomar coragem aí e preparar uma aula para a galera básica sobre esse assunto, mesmo eu não sendo economista, né? Mas é um assunto que eu sempre tive bastante interesse em relação a isso, sempre gostei muito, desde a minha época de pós-graduação, que eu estudei políticas e estratégias para o setor público, em 1999, né? Bacana, professor, isso cai em concurso? Cai, vem comigo. EBSER, CESP 2018, a cargo de analista administrativo, né? Intervenção governamental direta. O que é uma intervenção governamental direta, né? Então, nós temos o Estado aqui, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor
custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês, um forte abraço. Tchau, tchau.